Olá a todos, boa tarde. Boa tarde. Professora Sabrina, a gente já pode começar? Os três autores dos três primeiros vídeos estão aqui. A próxima autora que ela precisou dar uma saída, que vai ficar para o quarto, é a que vai vir, mas os autores dos vídeos que vamos passar agora, e o quarto é que vai ficar falando só que é o dela. Posso passar os vídeos? Tranquilo, podemos começar. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Sabrina, você é a moderadora da sessão. Sejam bem-vindos, sintam-se bem à vontade. Obrigada, Tatiane, por fazer a mediação aqui também para gente, por nos ajudar com os vídeos. Não sei se alguém vai querer se apresentar também aqui na Senseu através do vídeo, né? Se alguém quer fazer alguma apresentação também é bem tranquilo, pode ficar bem à vontade. Caso contrário, a gente pode prosseguir com a apresentação dos vídeos mesmo, né? Não tem nenhum problema. E a gente pode dar continuidade, então. Ok. Pode seguir, o meu pode ser pelo vídeo mesmo. Tranquilo. A professora deu a sugestão de que seja sequência de vídeos, né? Pode ser a sequência de vídeos e Isso. depois fazer. Ok, todos aceitam. Aí Isso, eu eu fiz a peço. sugestão para a Tatiane para a gente passar todos os vídeos primeiro e aí ao final a gente faz um debate geral de todos os trabalhos, até porque tem coisas que se conversam. Eu acho que também gera sempre oportunidade para fazer mais debate entre os trabalhos, todo mundo sente mais à vontade de participar. Também acho que surgem mais discussões assim, a gente fica mais livre e vê também a questão do tempo, né? O que que sobra de tempo para a sessão. Então a gente pode debater todos eles ao final, se vão ficar, não tem problema para vocês, acho que fica mais tranquilo assim, pode ser? Vocês compreenderam que os quatro vídeos serão passados e depois é que vai ser feitos os comentários. Eu peço só com que se atentem à mensagem que foi colocada no chat, que é o questionário para ser respondido. Esse questionário vai ser colocado agora no início e ao final da sessão será colocado. Eu vou agora passar o vídeo. Eu vou primeiro apresentar novamente os trabalhos que serão colocados em sequência e depois eu irei passar os vídeos. A sessão ela se inicia e ela é composta de quatro trabalhos. O primeiro trabalho é a revisão sistemática da literatura, sustentabilidade em órgãos públicos e o plano de gestão de logística sustentável, PLS, da, das autoras Ellen Kátia Tavares Batista, da Universidade Federal da Paraíba, e Ana Lúcia de Araújo Lima Coelho, da Universidade Federal da Paraíba. O segundo trabalho é do tirocínio, a transparência, o potencial e as limitações para o uso de câmeras corporais em pesquisas científicas sobre vieses discriminatórios nas abordagens policiais. Do autor Davi Gomes Milagres, da Universidade Federal de Viçosa. O terceiro trabalho a ser apresentado é o efeito dos programas de transferência de renda incondicional na educação, caso da renda básica de cidadania de Maricá, do autor Diego Ribas Ismanioto, da FGV EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. O quarto trabalho eu vou apresentar aqui, né? Mas ele vai ser colocado só posterior, por conta que, eu havia dito, ela precisou sair, que ele está em inglês, mas como ela fez a apresentação até mesmo no vídeo em português, por conta, né? Que ele ia ser apresentado no evento, ela colocou ele em português. Então, é da participação, a e-participação. O que sabemos sobre a e-participação a nível local? Da Gláucia Parcoli Faganello, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e da Edmara Mesono Luciano, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e da Gabriela, que foi a que precisou se ausentar e ela vai retornar, né? Viale Pereira, da University for Continuing Education, Cairns, da Universidade de Educação Continuada de Cairns. Agora, na sequência, que não havia dito, né, a gente vai apresentar o revisão sistemática da literatura, sustentabilidade em órgãos públicos e o plano de gestão de logística sustentável, PLS. Um minuto que eu vou já aqui. Passa.
Olá a todos, meu nome é Ellen, estou aqui para apresentar. Isso mesmo. Eu peço só que, se caso o som ou o áudio não estiver favorável, me avise. Pode ser falando ou sinalizando com a mãozinha. Olá a todos, meu nome é Ellen, estou aqui para apresentar o trabalho que realizei junto com a minha orientadora, a professora doutora Ana Lúcia de Araújo Lima Coelho, e que tem como título Revisão Sistemática da Literatura, Sustentabilidade em Órgãos Públicos e o Plano de Logística Sustentável, PLS. Vivemos em uma época de crescente preocupação ambiental, e nesse contexto, os órgãos públicos têm a responsabilidade de adotar práticas sustentáveis, principalmente depois da obrigatoriedade da adoção do Plano de Logística Sustentável, PLS. Nossa pesquisa teve como objetivo explorar, por meio de uma revisão sistemática da literatura, o que já foi estudado sobre essas práticas sustentáveis em órgãos públicos por meio do PLS. A questão norteadora foi quais práticas sustentáveis têm sido adotadas por órgãos públicos através da implementação do PLS. A revisão sistemática foi realizada em 6 bancos de dados, tanto em português como em inglês, e no período de coleta de dados foi entre 25 de maio de 2024 e 2 de junho de 2024. Para contextualizar nossa pesquisa, é importante destacar 2 marcos legais que moldam as práticas sustentáveis no setor público brasileiro. O Decreto número 7.746 de 2012, que define diretrizes para a sustentabilidade em contratações públicas, e a Instrução Normativa número 10, também de 2012, que torna obrigatória a implementação do PLS nos órgãos públicos. E o conceito de desenvolvimento sustentável e do tripé da sustentabilidade é que guia essas iniciativas nas instituições públicas. Para a realização da revisão sistemática, foi utilizado o string de busca em português e em inglês, utilizando as palavras prática sustentável, ação sustentável, sustentabilidade organizacional, desenvolvimento sustentável, gestão sustentável, organizações públicas, setor público, administração pública e PLS. E os operadores booleanos or, and, asterisco e aspas. Ao total, foram encontrados 867 documentos nos 6 bancos de dados: Web of Science, Cielo, SPEL, Scopus, Periódico CAPES e Tese e Dissertações, BDTD. O passo seguinte foi fazer uma triagem inicial desses documentos encontrados, utilizando critérios de inclusão e exclusão. Para a inclusão, a gente considerou os documentos com acesso liberado de forma gratuita, estudos realizados nos últimos 10 anos e estudos que foquem no contexto de práticas sustentáveis em órgãos públicos. E para exclusão, a gente considerou os estudos repetidos, os estudos que não foquem no contexto da administração pública e documentos que não sejam artigos, teses ou dissertações. Quando a gente foi fazer o levantamento no banco de dados, nos bancos de dados, nos 6, a gente não utilizou filtro. Então, nessa parte da triagem, a gente excluiu capítulo de livros, resenhas, atos de congressos. Os resultados encontrados foram importados e consolidados na plataforma Ryan, que é uma plataforma, uma ferramenta online de inteligência artificial, que nos auxiliou nessa revisão da literatura, porque lá a gente conseguia, de uma forma mais prática, identificar, a própria ferramenta identifica
os arquivos que estão repetidos e facilita as leituras para fazer a seleção desses documentos. A nossa busca resultou na seleção de 51 estudos, sendo 36 artigos e 15 dissertações que foram selecionados. E, após a análise desses 51 estudos, verificamos que a grande maioria dos estudos está em português, 88%, e o que estão em outros idiomas são de autores nacionais, refletindo o contexto normativo brasileiro que implementou a obrigação do PLS na administração pública. Algumas das práticas sustentáveis identificadas que têm sido adotadas nos órgãos públicos através da implementação do PLS, na grande maioria, assim, aqui, mais foram repetidas, né, encontradas, identificadas nesses estudos, foram coleta seletiva, criação de comissões e núcleos de gestão ambiental, compras e aquisições sustentáveis, práticas de bem-estar no trabalho, reciclagem de materiais, uso racional de recursos naturais, água e energia, e de copos descartáveis. Quanto à concentração das pesquisas, observou-se que a maioria dos estudos teve como foco instituições federais de educação superior, representando 75% dos documentos selecionados. Com relação aos desafios comuns identificados nos estudos, estão relacionados à falta de recursos financeiros e humanos, como sendo uma barreira recorrente para a implementação efetiva do PLS nas instituições públicas. Concluímos que as práticas sustentáveis adotadas por meio do PLS têm mostrado resultados positivos. Esses resultados trazem diversos benefícios, como a melhoria do ambiente de trabalho, a redução do impacto ambiental, a economia de custos e o aumento da conscientização ambiental. No entanto, ainda existem desafios a serem superados, como escassez de recursos financeiros e humanos, o baixo nível de conscientização ambiental e a resistência à mudança de hábitos. Esse último foi muito relatado nos estudos. Os resultados indicam que a produção acadêmica sobre PLS ainda é escassa quando se trata de instituições fora da área da educação, apesar da obrigatoriedade de sua implementação em toda a administração pública federal, sinalizando uma agenda de pesquisa promissora nessa área. Uma das principais limitações da pesquisa foi a utilização do termo PLS no stream de busca dos estudos, o que resultou apenas em estudos focados exclusivamente no contexto brasileiro. Assim, sugere-se que novas pesquisas incluam estudos em outros contextos internacionais para um entendimento mais global do tema. Por fim, essa pesquisa fornece dados que podem auxiliar gestores públicos na tomada de decisões e na implementação de ações sustentáveis mais efetivas na administração pública, contribuindo para a economicidade e promoção da cidadania ambiental. A gente entende que uma liderança comprometida com a sustentabilidade faz uma diferença significativa nos resultados obtidos. Aqui listamos algumas das referências que embasaram nossa pesquisa. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão os nossos contatos e até a próxima. E colocar o próximo vídeo. O próximo vídeo é do tirocínio à transparência, o potencial e as limitações para o uso de câmeras corporais em pesquisas científicas sobre vieses discriminatórios nas abordagens policiais. Novamente, eu peço, se caso não estiver aparecendo o vídeo ou o som não estiver adequado, sinalizar ou falar. Bom dia a todos. Eu vou apresentar o artigo denominado Do Tirocínio à Transparência,
o potencial e as limitações para o uso das câmeras corporais em pesquisas científicas sobre viés discriminatórios nas abordagens policiais. Aqui começando pelo contexto, né, geral, na introdução, a abordagem policial é utilizada como instrumento de prevenção e investigação criminal. O procedimento envolve algum nível de estresse ao cidadão, por exemplo, por interromper o fluxo de movimento do cidadão, por ter um risco de algum conflito surgir. Historicamente, a decisão de abordar ou não o indivíduo é um ato discricionário do policial, baseado no conceito de fundada suspeita. Há questionamentos sobre possíveis vieses cognitivos do agente e que podem direcionar um escrutínio maior sobre determinados segmentos da população. Aí, por exemplo, minorias, grupos marginalizados, como negros, pessoas de baixa renda, entre outros. Nesse contexto, a utilização das câmeras corporais nas burocracias policiais tem se consolidado mundialmente. Os registros gerados emergem como fornecedores de dados sobre os atores envolvidos na abordagem. Assim, se define o seguinte problema de pesquisa: qual o potencial e as limitações para o uso das gravações das abordagens policiais pelas câmeras para a compreensão científica das abordagens policiais? Objetivos. O objetivo geral desse artigo é discutir o potencial e as limitações para o uso das gravações das abordagens para a compreensão científica das abordagens policiais. Objetivo específico: apresentar o problema da discricionariedade nas abordagens policiais, apresentar a transparência acarretada pelas câmeras corporais no contexto policial, apontar os potenciais e limitações a partir de diferentes dimensões metodológicas, políticas e jurídicas. Em relação à metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com livros de metodologia científica aplicada às ciências sociais que discutiam instrumentos para coleta de dados, como entrevistas, questionários e observação direta. Foi realizada também uma pesquisa documental com o agravo regimental emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma portaria emitida pelo Ministério da Segurança Pública e Justiça, lançado para padronizar o uso das câmeras a nível nacional, 2 projetos de lei que versam contrariamente ao uso das câmeras corporais, e aí uma revisão da literatura também foi realizada. A discricionariedade do policial no Brasil é baseada na percepção de fundada suspeita. Em outros países, como os Estados Unidos, há também discussões sobre o risco de discriminações. É aí que eu peguei um trecho para ilustrar essa discussão, até no meio acadêmico, esses riscos e discriminações das abordagens. Né? O sistema de justiça criminal permite que policiais presumam que possam abordar com impunidade jovens pertencentes a certas comunidades para verificar se eles estão na posse de armas ou drogas. Discriminação, violações da lei e dos direitos humanos e truculência estão presentes em algumas abordagens. Historicamente, a polícia militar é associada à repressão de grupos com reduzido poder, como o caso de pobres, negros e jovens de regiões periféricas. As câmeras corporais se apresentam como ferramenta para a transparência e accountability. E os policiais têm demonstrado resistência à documentação de suas atividades. Resultados e discussões do artigo. Há grande potencial das câmeras corporais para a coleta de dados, pois as técnicas tradicionais de coleta de dados, como entrevista, questionário, confiam em informações sobre comportamentos autorrelatados. Além disso, na observação direta, o sujeito observado pode alterar comportamento na presença do observador. Há embates políticos sobre o uso das câmeras, com o atual executivo federal estimulando o uso das câmeras corporais, mas há projetos de lei no legislativo que buscam desobrigar o uso do equipamento ou dificultar o acesso aos registros. No judiciário, há divergência sobre o uso dos equipamentos e dos registros gerados. A transparência sobre as abordagens levanta discussões sobre possíveis impactos negativos sobre a efetividade das políticas. Por outro lado,
A falta de transparência pode ocultar ineficiência e viés discriminatórios. Como conclusão desse artigo, a análise de gravações com a devida amostragem podem gerar resultados mais confiáveis quando comparada aos resultados de entrevistas e questionários. As disputas políticas serão decisivas para a concretização ou não do potencial das câmaras corporais para pesquisa. Recomende-se para futuros estudos investigar experiências nacionais e internacionais que vêm utilizando arquivos gerados pelas câmaras corporais para compreender cientificamente os padrões comportamentais dos agentes e quais os impactos dessa pesquisa para a atuação policial. Dado que o setor de segurança privada também lida com delitos de tratamento discriminatório, pesquisadores poderiam buscar nesse e em outros contextos aplicações das câmeras para a compreensão racional do tratamento discriminatório. São as referências bibliográficas. Obrigado. Vou passar o próximo vídeo. O próximo é o efeito dos programas de transferência de renda incondicional na educação, caso da renda básica de cidadania de Maricá. Aí eu peço novamente que, se caso o vídeo não apareça, que eu vou colocar agora, ou o áudio não esteja bom, sinalize, ou sinalize falando, até mesmo colocando a mãozinha. Vou colocar agora. Deixa eu interromper aqui novamente, que ele veio com... Olá a todos, meu nome é Diego, eu vou apresentar meu trabalho, cujo título é O efeito dos programas de transferência de renda incondicional na educação, caso da renda básica de cidadania de Maricá. Tem-se que esses programas de transferência de renda têm sido cada vez mais adotados por governos do mundo todo, como uma estratégia de proteção social e redução da pobreza. O Brasil tem o exemplo do Bolsa Família, que se tornou uma peça fundamental no nosso sistema de proteção social. Durante a pandemia também ficou mais explícito os problemas de desigualdade social e inadequação dos atuais sistemas de proteção social, que intensificou a implementação desses programas de transferência de renda. O objetivo do trabalho, então, foi investigar os efeitos na educação de uma política de transferência de renda incondicional. No nosso caso, a gente usou o Programa de Renda Básica de Cidadania de Maricá, medindo o efeito desse programa sobre o IDEB. A hipótese levantada no início do trabalho foi que o programa melhorou o desempenho e a frequência dos estudantes, aumentando, então, os índices educacionais do município. Falando aqui rapidamente sobre o histórico do programa, ele se iniciou em 2013, pagando um valor de R$ 70 mensais, e atualmente ele paga R$ 200 mensais para quase metade da população do município, aí para 92 mil beneficiários. O método de pesquisa utilizado foi do controle sintético, um método do tipo quase experimento, utilizado
usualmente para medição dos efeitos de uma intervenção em estudos de casos comparativos. Esse método, o contrafactual, é criado a partir de uma combinação ponderada de municípios de controle, que no caso desse estudo foram os municípios do Rio de Janeiro. Então, é criado aí uma unidade sintética que possua características similares à unidade de tratamento. Falando partindo para os resultados, que na primeira variável de resultado, o IDEB anos iniciais do ensino fundamental. Então, na tabela esquerda, a gente pode verificar que para as variáveis de controle, que Maricá sintética tem características bem similares à Maricá real. E no gráfico à direita, é possível observar a evolução da variável de resultado pré e pós-tratamento. É possível verificar um efeito positivo do programa. Foi calculado, então, o efeito médio do tratamento para essa variável e se chegou a um resultado de efeito de 0,12 pontos no IDEB a cada 2 anos, né, que é o período de divulgação do IDEB. Foi realizado, então, os testes de robustez, os testes placebo, né, que foi aplicado o método do controle sintético para o pool de doadores, né, comparando com a Maricá, né, para esse pool de doadores que não, onde não houve a implementação de um programa amplo de transferência de renda. E aí, a partir disso, foi possível calcular a razão do erro quadrático médio pré e pós-intervenção, né, para Maricá e para os municípios de controle, onde se chegou num valor P de Fischer de 0,1154. Né? Então, tendo um efeito positivo, mas sem significância estatística para essa variável. Da mesma forma, para a segunda variável, que foi o IDEB nos finais do ensino fundamental, da mesma forma, a gente pode verificar aqui na tabela características similares para Maricá sintética e Maricá real. E no gráfico à direita, a evolução da variável de resultado, também mostrando um efeito positivo. Nesse caso, o efeito médio do tratamento foi de 0,15 pontos no IDEB a cada 2 anos. E nos testes de robustez, também que é possível verificar a evolução de Maricá em relação ao pool de doadores. Calculou-se também a razão entre o erro quadrático médio pré e pós-intervenção para todos os municípios e chegou a um valor P de Fischer de 0,0128. Então, abaixo de 0,05, tendo um efeito positivo com significância estatística. Aqui, partindo um pouquinho para a discussão dos resultados, né, a gente tem que, segundo os estudos utilizados aqui no referencial bibliográfico, que transferências de renda, tanto condicionais como incondicionais, têm efeitos positivos no aumento das matrículas e da frequência escolar. Também efeitos positivos na redução da evasão, da repetição de série e do trabalho infantil. Está em consonância com os resultados encontrados. Esses efeitos positivos podem ser explicados pela melhoria nas condições das famílias, né, que proporciona uma melhor cobertura das despesas escolares, né, uma compensação da perda de renda quando essas crianças são enviadas para a escola, né, ao invés de trabalhar, e da garantia que essas crianças sejam mais bem nutridas. Os resultados do trabalho são particularmente coerentes para a questão do parâmetro, para os parâmetros de fluxo escolar, né, que compõem o IDEB, que são obtidos a partir do censo, e mede aprovação e abandono. Já na questão do desempenho, que é medido pelo SAEB, os resultados, a bibliografia fala que os resultados positivos são mais modestos quando são identificados. Né? Por exemplo, o estudo do Bastard não encontrou um padrão claro de impacto para os resultados de aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo. Uma justificativa, em parte, é de que esses resultados positivos resultam de uma interação dinâmica entre diversos fatores biológicos, sociais e ambientais, incluindo aí a qualidade do serviço prestado. Então, aqui as considerações finais é que as conclusões do estudo têm implicações para políticas que visam
a implementação de programas de transferência de renda, de proteção social, também de redução de desigualdades, com impactos aí na proteção infantil e na educação. Então, o tema é relevante em vários aspectos. O desenvolvimento da educação é fundamental na redução da pobreza e da desigualdade, assim como na melhoria de uma série de outras medidas de bem-estar social. Então, o trabalho foi esse e agradeço a atenção de todos. Ela conseguiu voltar, né? Você passou. Pronto, agora eu vou apresentar o quarto trabalho da sessão, que é da participação à e-participação. O que sabemos sobre a e-participação a nível local? Eu vou lembrar só novamente, se caso o som ou a imagem não esteja aparecendo, sinalizem. Eu vou tentar colocar agora, só um instante. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho no CMEAD 2024. Eu me chamo Cláudia Piccoli Faganello, sou doutora em administração pela PUC Rio Grande do Sul e, juntamente com a minha orientadora de doutorado, professora doutora Edmara Mesomo Luciano, e com a professora doutora Gabriela Viale Pereira, vou apresentar o trabalho intitulado From Participation to E-Participation. What do you know about e-participation at the local level? Considerando o evento que está sendo realizado no Brasil, eu farei a apresentação em língua portuguesa. Então, traduzindo o título do meu artigo, ele se chama Da Participação à E-Participação, o que sabemos sobre e-participação a nível local. E ele teve como objetivo compreender o estado atual da e-participação a nível local, identificando e categorizando as estruturas relevantes, avaliando as barreiras existentes, identificando os desafios e analisando os potenciais benefícios da e-participação a nível local. Para tal, eu desenvolvi uma revisão sistemática de literatura. Para desenvolver esse trabalho, foi utilizada como estratégia de pesquisa a busca em 4 grandes bases de dados: a Web of Science, o Scopus, a Cielo e a SPELL. A escolha dessas bases se deu pela relevância que elas têm, né, no meio científico e principalmente no campo da administração. A Web of Science e o Scopus, porque detêm a maior parte da literatura em língua estrangeira. Então, nessas 2 bases, eu fiz a busca pelos termos que estão expostos aqui no slide e estão disponíveis no artigo, em língua inglesa. A Cielo foi escolhida por trazer a literatura da América Latina. Então, eu fiz as buscas em língua portuguesa e língua espanhola. E a SPELL, né, a base da administração aqui no Brasil, onde eu fiz a busca em português. Em todas elas, eu usei os termos que estão dispostos aqui e cheguei ao final a um total de 325 documentos. Após essa coleta de dados, eles foram recolhidos das bases e limpos utilizando o software Ryan. Toda a limpeza seguiu o protocolo Prisma, né? Então, temos aqui que foram identificados 325 artigos inicialmente. Depois, foram verificados que 68 desses se sobrepunham em diferentes bases, então eles já foram retirados, restando então 257 documentos. A partir disso, foi feita uma primeira limpeza, olhando, né, somente títulos e resumos. E então, foram excluídos 179. Desses, sobraram então 78 artigos, dos quais eu não consegui localizar, não consegui baixar, não consegui acessar,
16 deles, restando então 62 para a leitura integral. Desses 62, eu ainda excluí alguns outros artigos por terem temáticas que não eram aderentes ao que se buscava nessa pesquisa, conforme consta aqui, né, neste quadro. Então, 2 foram excluídos por tratar de planejamento urbano, 5 por tratar de participação a nível global, 4 por tratar de cultura cívica, 4 por serem casos muito específicos que não teriam como ser utilizados, e 6 por não terem nenhuma conexão com o entendimento, né, dos termos de participação e participação no nível local. Restando, então, 41 artigos a serem incluídos no total desta pesquisa. A partir disso, eu busquei identificar algumas categorias de análise e ver, né, quantos artigos se classificavam em cada uma delas. As próprias categorias surgiram dessa leitura. Então, as principais categorias encontradas foram os desafios e barreiras à participação, né, sendo 8 estudos que abarcavam essa temática, o empoderamento e o engajamento dos cidadãos, sendo que 6 artigos se enquadraram dentro deste recorte, os impactos e benefícios da participação, 9 artigos tratavam dessa temática, e tecnologias e ferramentas para a participação, 7 artigos se enquadravam nessa temática. E, por fim, modelos teóricos e práticas de participação, nos quais 11 artigos dos encontrados se enquadraram neste grupo. A partir disso, foi feita uma tentativa de identificar quais seriam as boas práticas, né, para a participação a nível local, a partir do que a literatura nos mostra que a gente sabe sobre essa temática a nível local. Então, foram identificadas como as boas práticas, né, a necessidade de uma infraestrutura tecnológica sólida, plataformas de fácil utilização, um forte apoio institucional, a necessidade de educação dos cidadãos e literacia digital, medidas de inclusão, transparência e accountability, feedback e avaliação contínuos, mecanismos de engajamento e parceria com fornecedores de tecnologia, além de uma tomada de decisão inclusiva, né? Essas boas práticas foram identificadas a partir das referências que estão dispostas aqui no quadro analítico. A partir disso, chegamos às seguintes considerações finais. Tá? A implementação da participação, para ser bem-sucedida no nível local, ela depende de fatores tecnológicos, sociais e institucionais. Seguindo as boas práticas e as lições aprendidas nessa revisão de literatura, os governos locais eles podem criar plataformas de participação que fomentem um governo mais inclusivo, receptivo e democrático. A análise também traz a importância de incorporar as experiências e o reconhecimento dos agentes e entender o papel desses agentes quanto ao compartilhamento da tomada de decisão. E mostra também a necessidade de estudos futuros investigando as relações entre os agentes, a tomada de decisão e as relações de poder postas. Como limitações deste trabalho, não foram considerados estudos publicados em outros idiomas, além do inglês, do espanhol e do português. Então, sugere-se que em estudos futuros a busca seja ampliada para incluir essas outras publicações internacionais. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham gostado do trabalho e que ele tenha uma contribuição relevante. Agora a gente pode ensinar, né? Pode começar a debater, né, professora? Podemos começar, então. Bom, gente, eu vou tentar ser breve, que a gente são 5h10, a gente tem até às 6 para debater. Eu vou tentar trazer algumas contribuições, tanto a partir da apresentação de vocês aqui, que vocês apresentaram no vídeo, né, tanto pela leitura dos trabalhos de vocês também. Lembrando, claro, que as sugestões que eu vou fazer aqui, as considerações foram coisas que me suscitaram enquanto eu li o trabalho de vocês, enquanto eu ouvi a apresentação. Então, são sugestões, são considerações, são coisas que vocês
futuramente podem incorporar ou não ao trabalho, né? Vocês que vão discutir, mas que são coisas que geram o debate mesmo. Eu acho que a gente está aqui justamente para debater, para discutir e para poder conversar um pouco o que que vocês ainda podem aprimorar, perceber ainda no trabalho e tudo mais. Como somos só nós aqui, né, não temos ninguém externo às apresentações, né, nem ninguém de fora, eu faço um incentivo e um convite também. Eu me proponho aqui a fazer as minhas considerações, meus apontamentos para tentar surtir esse debate inicial. Mas eu acho que também, como a gente fica nessa apresentação do vídeo, a apresentação do vídeo ela fica super determinada, né? Vou apresentar a introdução, objetivo, né, resultado em 8 minutos correndo, assim, né? E às vezes a gente gosta de saber um pouquinho também o que que motivou vocês a pesquisar esse tema, o que que levou, por que que surgiu esse tema, por que que vocês estão, é resultado de uma tese, é da dissertação, é um artigo aleatório de uma disciplina, o que que, né, de onde é que surgiu essa pesquisa? Então, eu super convido vocês a, quem quiser, né? Podem tanto responder as questões que eu vou colocar aqui, mas também podem falar um pouco da origem dessa pesquisa, o que que levou vocês a falar sobre isso, e a gente para tentar debater aqui, ter uma conversa em comum entre todos, tá? Eu vou tentar seguir uma ordem mais ou menos lógica aqui, até porque eu fiz as anotações e algumas coisas se ligam entre uns trabalhos e outros, e agora, como alterou a ordem também, eu vou tentar seguir uma lógica aqui. Se eu tiver equivocada aqui, tu vai me ajudando, Tatiane, na ordem, tá? Também com relação ao tempo, se eu passar demais, me avisa. Ok. O primeiro trabalho, então, foi a revisão sistemática da literatura, sustentabilidade em órgãos públicos e o plano de gestão de logística sustentável, né? Que é o trabalho da Ellen Katia, né? Seu trabalho, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos, né? Que eu acho que a gente tem trabalhos super interessantes, todos são temas muito relevantes, temas super atuais também. Então, vários, assim, que são temas super emergentes, acho que vale muito a pena ressaltar isso já de antemão. Então, os seus trabalhos todos muito bacanas, muito bem, muito interessantes. Eu acho que o teu trabalho, Ellen, ele traz algumas coisas assim, como eu digo, além de ser um tema muito relevante, a tua metodologia, ela é muito boa, tá? A metodologia do teu trabalho, ela tá muito bem desenhada. Ela traz vários aspectos, traz com muito cuidado como é que tu fez essa tua metodologia, onde é que surgiram os teus dados, o que que tu levantou, tudo mais, né? Então eu acho que isso são questões muito positivas no teu trabalho. O que que eu percebi e algumas reflexões que eu gostaria de trazer assim para ti. A primeira delas é tu tá trabalhando e tu tá fazendo justamente o levantamento em cima da ideia de sustentabilidade nos órgãos, né? E aí tu faz ali um levantamento bibliográfico, toda a tua bibliografia, o que que se fala sobre o levantamento sobre ideia de sustentabilidade, como é que isso aparece nos órgãos, como é que isso aparece nos trabalhos, e aí tu faz aquele levantamento, aparece uma imensidão de trabalhos, porque hoje em dia é um tema super emergente, então a gente tem um número gigantesco de trabalhos que vai falar sobre sustentabilidade em órgão público. E aí, o que que eu o que que eu pensei, assim, sobre isso, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade, eu acho que o tema sustentabilidade, ele por si só, ele foi ganhando diversas nuances, ele foi tendo várias interpretações. Então, a gente vai pegar o tema sustentabilidade e dois trabalhos vão estar usando o mesmo termo para tratar coisas completamente diferentes. E às vezes esse filtro que a gente faz só por inclusão, exclusão, né, daquilo que, esse aqui não aparece, esse aqui não aparece X termo, esse aqui aparece Y termo, né? Então eu vou excluir o que aparece X porque não está no meu rastreio da pesquisa e vou ficar só com o que fala com Y, né? Às vezes a gente perde conteúdo de muita qualidade por estar falando de um tema que talvez seja muito mais interessante, mas porque ele não apareceu aquele operador X que a gente queria. Então, eu acho que essa discussão teórica no teu trabalho, de realmente discutir o conceito de sustentabilidade, o que que tu quer tratar, que tipo de conceito de sustentabilidade que tu tá te propondo a procurar, o que que tu quer encontrar, qual é o conceito de sustentabilidade que tu estás desenhando. Eu vi ali no teu referencial teórico, tem um momento, por exemplo, que você vai mencionar a questão de, tem vários conceitos, autor X trabalhou sustentabilidade assim, autor Y trabalhou de várias outras formas, né? Aí, por exemplo, um que me chamou a atenção foi a ideia do ESG, né? Que aparece já em vários trabalhos como a ideia de sustentabilidade e que, por exemplo, em algumas correntes mais críticas que vão tratar o conceito de sustentabilidade, essas questões, já foi um conceito que ele é bastante criticado, né, por vários autores, por ser, às vezes, uma ferramenta de mascaramento, né, de uma questão mais ideológica, foi apropriado por muitas empresas por trabalhar o ESG de uma forma bastante mascarada, que não é bem o que a gente está procurando. E aí, às vezes, eles se confrontam. Então, às vezes, a gente coloca a sustentabilidade nesse mesmo lugar, tudo nesse mesmo cesto, porque apareceu ali nos operadores da pesquisa. E, às vezes, ele tem conceito e nuances muito diferentes. Então, eu acho que nesse momento ali, e aí depois lá nas conclusões do teu trabalho,
tu vai apontar isso justamente, né? Que tem, por exemplo, vão ter lugares e organizações que vai se contrapor muito essa questão, né? Os limites da implantação, da implementação da sustentabilidade, o que que bate de frente, o que que conversa, o que que... E muitas vezes, justamente por causa dessas perspectivas diferentes, às vezes vai se debater e vai dar contra um trabalho com outro, justamente por estar operacionalizando esse conceito e ter um entendimento, até por uma questão epistemológica do trabalho mesmo, né? Ah, de que corrente que esse trabalho é? É um trabalho mais interpretativo? É um trabalho mais de uma corrente mais crítica? Onde é que esse trabalho está situado? Então, eu acho que esse mapeamento pode te ajudar bastante a ter uma nuance diferente desse conceito de sustentabilidade. E uma outra coisa que eu percebi, tem uma seção, como eu disse, a tua metodologia ela é muito bem detalhada, ela é muito bem descrita. Tem uma seção no teu trabalho, logo após a metodologia, quando tu começa a análise dos teus dados, que tu começa a descrever e tu começa a explicar a tua metodologia. Eu acho que não tem necessidade dessa explicação da metodologia. Eu acho que tu fala a metodologia que tu vai utilizar, eu vou utilizar X metodologia, né? E como é que tu trabalhou ela? Então, o que tu faz na tua metodologia tá muito bem feito porque tu descreve exatamente, olha, eu parti dessa metodologia e eu operacionalizei meus dados de forma tal, tal e tal, né? E a partir disso, como eu disse, diferentes dados vão surgir e às vezes a gente vai ter que jogar esses dados de um jeito que nem tá tão bem descrito lá na metodologia. Então, às vezes a gente perde um tempo no trabalho explicando, essa metodologia é assim, ela funciona tal, de tal forma, o autor falou que é para usar assim, e às vezes surge um dado ali que ele não tem nada a ver e a gente tem que jogar com ele, tem que encaixar aquele dado ali. Então, eu não dedicaria tanto esse tempo, talvez, explicando a metodologia, né, teorizando sobre ela, acho que não há essa necessidade de teorização da metodologia que tu usa, e mais essa discussão dos teus dados, ou seja, essa discussão de fazer uma conversa entre aquilo que tu encontrou, ou seja, esses trabalhos todos que tu encontrou, acho que tu ficou numa seleção de 50 e poucos trabalhos ali no final, eu não lembro muito bem qual era o número, né? 51. Isso, 51 trabalhos, é um número super significativo, né? Então, bota esses autores para conversar, bota esses artigos para conversar, o que que eles têm de diferente, o que que eles conversam, o que que eles... E como eu disse, faz essa aproximação teórica, metodológica, eu acho que isso pode te trazer respostas que talvez essa simples... Aparece um embate entre os trabalhos, mas a gente talvez não consegue compreender por que que esse embate aparece, e talvez seja por uma questão puramente teórica, muitas vezes, do próprio conceito que se desdobra de uma maneira que a gente não consegue diferenciar nos trabalhos muitas vezes, por causa dessas nuances. Então, eu apresentaria essas questões, assim, para te dar uma pensada, enfim, né? Eu tô olhando duas telas aqui porque eu tenho algumas anotações, tá? Então, deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha pensado. Mas enfim, é pensar justamente essas barreiras culturais. Lá no final do teu trabalho, tu coloca como também uma limitação do teu trabalho é a questão de tu ter um olhar mais global, eu acho, né? Tu usa esse termo, se eu não me engano, né? Que talvez tenha faltado um olhar mais global do teu trabalho. Eu não sei se talvez essa seja a limitação do trabalho. Eu acho que é importante e a gente é ensinado o tempo todo que a gente tem que ter esse olhar muito global, que a gente tem que ter muito estudo estrangeiro, como é que está sendo usado no exterior, como é que outros países de primeiro mundo estão usando essas políticas de sustentabilidade. Eu acho que a gente tem várias nuances aqui e que se tu até pode ter um parâmetro global muito bem pesquisado, muito bem construído, mas que talvez nem se aplique às nossas particularidades. Então, por exemplo, quando tu tá tratando ali, quando tu coloca como limitação as próprias restrições que os próprios servidores públicos dos órgãos têm em implantar a sustentabilidade, eu fiquei pensando justamente pelo nosso próprio modelo de organização pública que a gente tem hoje. Até que ponto que é uma barreira, é um entrave, facilita, limita, e isso pelo modelo de organização estatal que a gente tem, que é muito próprio nosso, que não vai se repetir tal qual a gente tem aqui em nenhum outro país, né? Então, é essa peculiaridade, esses traços muito próprios do próprio sistema brasileiro mesmo, da organização e de pensar sustentabilidade, de discutir sustentabilidade, que pode te trazer respostas super interessantes para jogar com esses autores e com esses dados que tu encontrou, tá? Essas são algumas questões que eu pensei. Eu não sei se eu comento todos e vocês querem responder, ou se como é que a gente pode fazer? Se eu vou comentando de todo mundo. Depende da forma que for melhor, se quiser colocar a abertura para alguém mais falar, mas eu acho que a senhora, acho que a professora conseguiu abordar bastante da... Eu posso ir discutindo todos, então, e depois a gente faz uma rodada de resposta coletiva e depois qualquer coisa a gente volta, pode ser?
Pode ser. Só Tá, do último bom. trabalho ela precisou sair novamente, mas aí, caso a gente vai ficar gravada, A pode gente ser que ela espera esteja. ela por último, ela fica por último no final ali. Uhum. Tranquilo. Então, o segundo trabalho aqui é o do tirocínio à transparência, né? É o trabalho do Davi, certo? Eu achei super interessante. Eu acho que é um super potencial de trabalho. Me surgiu várias questões. Eu fiquei super curiosa com várias coisas, assim, e que me provocaram. Enfim, vou tentar falar um pouco. Assim, acho que tem um trabalho que ele tem várias coisas para serem investigadas. Eu acho que eu fiquei pensando essa questão do uso das câmeras, né, que tu coloca no teu trabalho. E aí, tem um trecho do teu texto que tu fala justamente assim dessa resistência dos policiais, por exemplo, ao próprio uso das câmeras e que eles não querem produzir prova contra eles mesmos. E aí eu fiquei pensando justamente uma questão assim que a gente tem uma tendência, e eu acho que justamente porque a gente consegue perceber que essas práticas discriminatórias que tu traz no teu trabalho, elas existem, elas são dadas, a gente percebe isso, vai para qualquer órgão policial, se a gente for procurar dados penais, né, quem são o maior número de presidiários, quem são o maior número de presos, tudo a gente vai conseguir identificar esses traços dessas questões discriminatórias muito nítidos, muito óbvios, eles aparecem. E aí a gente tem uma tendência, talvez, a querer provar que eles existem. Então parece que essa tendência dessa questão de, eu vou usar a câmera como uma forma de captar como é que isso está acontecendo. Então a gente tende a provar, eu vou usar a câmera para provar que isso realmente está acontecendo e que isso realmente, como que essa abordagem é feita. E aí eu fiquei pensando que talvez a gente tenha essa resposta de que sim, elas acontecem. E a gente está tentando captar. E aí eu fiquei pensando que talvez a gente deveria fazer um outro processo, que é entender um pouco da formação desse profissional. Porque como é que esse profissional, como é que esse policial, ele é formado para fazer, como é que ele é treinado para fazer essas interações? Porque quando ele fala que talvez ele não queira utilizar a câmera porque ele não quer produzir prova contra si mesmo, é justamente porque talvez ele foi treinado e ensinado no seu processo de formação dentro da academia policial, a fazer esse tipo de abordagem. Então, talvez no seu processo de formação ele foi apresentado e foi falado para ele que sim, que ele deveria estar mais atento a pessoas pretas em espaços públicos, por exemplo, a espaços mais pobres, mas onde se perpetuam questões, né, que ele tem esse olhar já preparado para captar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, né, quando tu vai tratando no teu trabalho ali, que tem essa tendência, por exemplo, a ter muito mais abordagens a pessoas negras do que a pessoas brancas. Sim, a gente sabe que isso vai acontecer, mas provavelmente há uma questão institucional do próprio modelo da instituição, do próprio processo de formação, do próprio processo de treinamento dele, que ele é ensinado a fazer isso, que ele é utilizado, né, que nesses lugares, que com essas pessoas vai ter uma incidência maior de crime, que ele tem que estar com um olhar mais atento ali. Então, eu fiquei pensando até que ponto que não seria uma super questão de pesquisa. Eu não conheço trabalhos que falem sobre isso, eu nunca vi, eu não sei se tu aborda isso em algum outro trabalho teu, mas que seria super interessante pensar nesse processo de formação dele mesmo, né? Como é que esse policial é treinado para captar essas questões? Porque justamente quando ele vai, se a câmera for lá, ele tiver com a câmera e pegar uma abordagem dessas e tu ter como provar, vai mostrar que sim, que de fato eles estão pegando muito mais essas pessoas, que eles têm uma questão de perseguição muito maior, que eles estão com um olhar muito mais atento, mas justamente porque é ensinado dessa forma, né? Então eu fiquei pensando um pouco sobre isso, de repente tentar compreender esse processo de formação, esse processo de como é que eles devem atuar, como é que são ensinados a atuar. E aí tem uma questão também que você fala, que é, por exemplo, que a discricionariedade desse policial é norteada e orientada pelo conceito de fundada suspeita, que você mesmo fala que ele não tem uma delimitação teórica, que ele é um conceito frouxo, assim, que ele vai da interpretação de cada um. E aí eu fiquei pensando um pouco de trabalhar um pouco mais esse conceito também, né? Como é que ele é utilizado, como é que ele é operado, porque justamente quando ele não tem delimitação, ele pode ser qualquer coisa. E aí vai da discricionariedade. E aí vai muito
da minha racionalidade enquanto indivíduo, que está fora da questão da instituição, que está fora como eu fui ensinado, a minha visão de mundo, como é que eu olho para outra pessoa, como é que eu olho para o outro, como é que eu me vejo no posto que eu atuo, e tem a questão institucional, que é como eu fui educado, como que eu me vejo entre os pares, como é que eu olho para os meus colegas de trabalho, como é que eu tenho que responder à instituição que eu sirvo. Então, tem duas questões ali que vão nortear essa questão da fundada suspeita, que quando ela é muito livre, ela vai por princípios muito subjetivos, que pode ser tanto os seus quanto os da própria instituição. Então, tem um autor que tu mesmo cita no trabalho, que eu achei que poderia ser, dá para aprofundar mais, assim, que tem o texto dele, que é o Burocracia do Nível de Rua, que é do Mikhail Lipsky, né? Acho que é esse autor, que ele vai trabalhar justamente nessa burocracia de rua, que eu acho que é um caminho ali que dá uma super resposta já para isso, já tá citando, já tá usando esse autor, e eu apostaria super para dar continuidade, né, e aprofundar ainda mais, utilizar ele ainda mais, justamente para ver como é que esses trabalhadores eles também se deparam com essas dinâmicas. Então, muitas vezes eles podem talvez até ter essa compreensão de um processo discriminatório, eles talvez tenham consciência de que a atitude deles é discriminatória, eles talvez saibam disso, a ponto de não querer usar uma câmera porque eles sabem que estão gerando prova contra eles sabem que aquilo é complicado para eles. Mas eles não têm como sair, eles não têm como escapar disso, justamente porque eles estão num sistema maior que vai sempre coagindo eles e moldando para que eles vão agir e responder dessa maneira. Aí eu pensei duas sugestões de leitura para ti, que de repente pode te ajudar a pensar um pouco sobre isso, assim, que é o Louis Quaquante, não sei se tu já conhece, já ouviu falar, que é As Prisões da Miséria e o Punir os Pobres, são dois textos super interessantes que ele vai usar justamente sobre essa questão da marginalização, da criminalização da pobreza, então como que a gente olha para essa pessoa, para o mais pobre, para a pessoa negra, para a pessoa que é discriminada socialmente, então, e como que a gente vai utilizar métodos de punição para isso, como é que ele vai ser punido e como a gente pune essa pobreza, e como as instituições estatais, as instituições sociais também são treinadas e também são usadas como molde para fazer essa atuação. E um segundo autor que eu acho que super pode te ajudar, que ele é antropólogo, é sociólogo, então ele pode trazer uma conversa bem interessante, que é o Didier Fassin. Não sei se tu também já conhece, já ouviu falar, que é a da Ordem, uma etnografia do policiamento urbano, é de 2013 esse livro. Eu acho que eles pode super te ajudar, porque ele vai justamente examinar como que essa discriminação racial e o preconceito, eles vai moldando as práticas de policiamento, é exatamente esse o nome que ele vai usar. Então, como que essa discriminação racial e o preconceito que tu tá colocando no teu trabalho como uma questão que tu quer captar, elas são a base do próprio molde das práticas policiais, da própria formação do policial militar, ou de qualquer tipo de policiamento, na verdade. Então, elas vão dar a sustentação e elas vão ser norteadoras dessas práticas. Então, eu acho que são dois textos que podem super te ajudar nessa compreensão e te levar num conhecimento aprofundadíssimo, num tema que, como eu disse, eu vi poucas pessoas falando dentro da administração, não sei se é de administração mesmo, mas se for, né, assim, eu acho que dentro da administração são poucas pessoas que falam sobre isso. Eu acho que tu tens um super potencial de pesquisa e dá para aprofundar essas questões. Então, bem interessante, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O outro trabalho. Tá. Professor, Outro- a senhora pode talvez dividir, porque temos mais 30 minutos, né? Pode dividir em 10 de cada, e depois discutir o geral, ou como Tá, for pode ser. Vocês querem, então, de repente, uma rodada de debate entre esses dois primeiros trabalhos, depois a gente volta para os dois últimos, pode ser? Para não ser tão massivo só eu falando também. Aí vocês podem comentar um pouco, de repente, os dois primeiros. Os autores eles podem até responder em relação ao que a professora, né, falou, sinta-se à vontade. E também até ela fez uma pergunta que foi de início. Vocês se lembram de que saiu o artigo, o trabalho? Se foi de algum trabalho feito de disciplina ou se já é uma tese, início de uma tese, uma dissertação, demais. Podem se sentir à vontade de ligar o som e responder. Vou iniciar. No caso do primeiro trabalho, né, sobre a revisão sistemática da literatura relacionado a práticas sustentáveis em órgãos públicos. Eu sou mestranda de gestão pública aqui na UFPB e a minha dissertação ela é sobre PLS,
Por isso que a gente também restringiu a revisão sistemática, porque já era fazendo esse levantamento para ajudar na dissertação. Aí restringiu. Quando a gente começou a busca, aí a gente não colocou o PLS, aparecia não sei quantos mil estudos. Aí a gente ficava totalmente inviável. Aí a gente colocou o PLS, que era para restringir, para ficar uma quantidade que desse para fazer as análises. Aí eu fiz aqui todas as anotações dos seus comentários. Quero agradecer aí, vai ajudar bastante para a melhoria do meu trabalho. E pretendo finalizar a minha dissertação, né? Porque esse artigo foi para a minha dissertação, eu pretendo finalizar agora, início de 2025, se Deus quiser. Mas eu queria fazer uma observação, né, do Ryan, que eu utilizei nessa revisão sistemática, que eu vi que também teve outro trabalho que também utilizou, que ajudou bastante na seleção dos documentos. Aí, deixa eu ver outra que aqui que eu anotei aqui, a limitação, né, que você falou porque o PLS, ele limitou os estudos ao contexto da organização pública brasileira. Que aí no final eu coloquei que essa limitação global, mas aí eu super concordo com o que você explicou, né, que seria outra realidade. Já fiz aqui a anotação. Só para mim que travou? Não, Ellen tá travando um pouquinho. Travou Tenta um ligar pouquinho, novamente Ellen. o som e tenta ver se funciona. E outra, eu quero fazer só uma observação. Todos os vídeos das sessões do CMA elas ficam gravadas. É tanto que a professora passou vários, né, insights valiosos. Eles podem ser vistos novamente, tipo, você vai conseguir ter o vídeo, acesse o vídeo e anotar com calma. Se caso agora, né, não conseguiu anotar todas as observações, né, as informações valiosas, você pode assistir novamente e anotar. Pode ligar o som e tentar ver se funciona. Qualquer coisa a gente. Pode Eu continuar falando. acho que agora voltou aqui, só travou um pouquinho o áudio da Ellen no final ali. Mas só No para final, a gente não comentar, escutou. Tu pode ligar novamente e tentar continuar. Tá, eu não Falando. sei se cheguei a falar, se vocês escutaram quando eu falei de uma das considerações que a professora fez aí sobre a limitação global do tema, que eu super concordei com ela, isso. porque quando a gente colocou o PLS, restringiu para órgãos públicos brasileiros, né? Mas que, na verdade, concordo quando ela diz assim que se fosse em outros países seria outra realidade, né? E que já fiz aqui as observações e quero agradecer e obrigada, é isso. Imagina. Quando tu comenta a questão do PLS, que te trouxe uma imensidão de estudos, e mesmo quando tu coloca PLS, né, aquela questão, eu acho que é um pouco essa questão quando eu falo da delimitação teórica, né? Porque quando a gente começa a delimitar teoricamente como é que a gente vai trabalhar isso, a gente começa a buscar os trabalhos através de outras palavras-chave a partir dos conceitos teóricos que a gente trabalha. Então a gente tem um outro operador analítico que vai muito mais direcionado para a forma como a gente de fato quer ver aquele trabalho, quer identificar, quer procurar, porque a gente vai delineando, vai traçando outras palavras-chave que estão emaranhadas ali, né? E a gente vai conseguindo resgatar um pouco e não vai com essas palavras mais tão amplas, né? Sustentabilidade, PLS, que aí realmente vem uma imensidão de trabalho e com vieses teóricos que muitas vezes nem se conversam, assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O próximo trabalho foi o do Davi Gomes. Se ele quiser citar alguma coisa, né, professora? Que foi os dois primeiros. Davi tem algo a responder em relação ao que foi dito, ou acrescentar? E também aquela Sim, eu questão vou. se foi, se está em tese, em dissertação, se foi Uhum, uma disciplina. A gente agradece. uhum. Então, eu agradecer muito aos comentários da professora Sabrina, porque eu fiz para uma disciplina, mas era um artigo que estava engavetado há bastante tempo. A ideia em si, o rascunho, tinha muito tempo, e na disciplina de Fundamentos de Administração Pública, né, que eu faço mestrado em administração, a gente tratou sobre transparência. Aí eu falei assim, então agora eu vou ter um tempinho, dedicar e vai me servir para a disciplina. Aí o professor recomendou, né?
mas assim, tem uma dimensão subjetiva do porquê que eu fui me interessar com isso. Então você pode ter uma muito subjetiva mesmo, que eu já tive uma experiência de ter sido abordado por um policial de forma violenta há mais de, sei lá, quase 15 anos atrás, né? E essa questão ficou muito na memória, assim, mas eu não levei isso para o Ministério Público nem nada, porque eu não teria como comprovar nada, né? E isso ficou na memória, que é a memória afetiva. Aí, à medida que você vai estudando, você vê que aquele comportamento, ele se encaixa em teoria. Ele é um comportamento isolado que aconteceu entre dois indivíduos, né? E aquilo foi me problematizando. Embora aí não tem, além do fato da transparência, não tem nexo com as minhas outras pesquisas. Que eu pesquiso, a minha dissertação agora, é sobre políticas educacionais pé de meia. Até ligado um pouquinho do trabalho do Diego, mas em questões de afetivo, emocional do pesquisador, que todo mundo tem, a gente não escolhe totalmente aleatório, né? E alguns comentários que você comentou sobre o conceito de fundado suspeita, né? Então, assim, a minha própria formação, ela limita um pouco o quanto eu vou conseguir aprofundar numa questão. Por exemplo, essas questões sociais que explicam um pouco do porquê o policial age como age. E isso eu precisaria de uma base de sociologia maior. Então, eu foquei para a parte metodológica, de transparência, onde eu me sentir um pouco mais, né, me sentir mais confortável para debruçar. Talvez não seja a parte mais relevante, mas se fosse um trabalho em parceria com outra pessoa, que aqui nem tem nome do orientador, porque ele assim, não interessa tanto pelo tema, né? Então eu fiz meio que sozinho, só com os autores. Então eu não tive esse outro olhar de alguém que já tem um aprofundamento sobre isso, né? Mas aí, muito obrigado pelos comentários, que não é comum a gente receber comentários tão detalhados. Geralmente não ficou bom, reescreva, né? Então isso aí para mim é inesquecível, tá? Obrigado. Imagina, que bom, fico feliz. E sim, não adianta, a gente não separa a dimensão subjetiva do pesquisador com o nosso trabalho. A gente está no nosso trabalho o tempo todo, é inevitável, né? Então, por mais que tenha mudado de tema, mas a gente está e se vê no nosso trabalho o tempo todo. E eu imagino, eu lamento muito pela situação que aconteceu contigo e que te levou a fazer essa discussão, esse trabalho, porque realmente a gente sabe que, infelizmente, é muito mais comum, né? Do que a gente gostaria que fosse. Então, eu acho que, como eu disse, é tentar compreender um pouco da raiz, assim, né? Tanto por uma questão, poderia ir tanto por uma questão das teorias de discriminação, teoria de raça, gênero, poderia estar incluído dessa discussão também, mas eu acho que como estava dentro da perspectiva mais institucional e mais do agente policial, eu acho que as questões institucionais de poder, elas podem te dar uns insights legais, assim, sobre tudo isso, né? Então, mas a gente se vê na pesquisa o tempo todo. Infelizmente ou felizmente, não sei. Bom, eu vou tentar continuar então os últimos dois trabalhos. O terceiro trabalho, então, é o efeito dos programas de transferência de renda incondicional na educação, caso da renda básica de cidadania de Maricá. É um trabalho super estatístico, né? Tu já deve ter percebido aqui, né, Diego? As minhas falas são todas num viés bastante interpretativo, bastante qualitativo. Então, no teu trabalho não vai ser diferente, tá? Eu vou fazer considerações mais nesse sentido mais qualitativo mesmo da pesquisa, mais interpretativo, né? Como é que tu poderia dar essas outras nuances, né? Não é tanto o meu viés que eu trabalho, não é tanto com pesquisa experimento, por exemplo, não foge um pouco, assim. Mas eu acho que igual podem ser considerações válidas para ti, são coisas que tu pode pensar também, então não a gente ter essa conversa mesmo, né? Eu fiquei pensando, eu não sei se esse trabalho ele é um trabalho de dissertação, como é que ele é, se é um trabalho de artigo também, alguma coisa. Ele Então eu não da sei minha qual é a dissertação, dissertação. Já é. defendeu? Já. É. Tá. Uhum. Eu fiz a Então, eu defesa em imagino que junho. na tua dissertação deve te ter mais questões que tu aprofunda, né, nesse tema, e que talvez Hum. dariam respostas para coisas que eu fiquei super curiosa, na verdade, no teu trabalho, que gerou curiosidade, que eu quis saber mais, que era tentar explorar um pouco mais sobre qual é o perfil dessas famílias que são beneficiadas, então como é que tu traçaria esse perfil, a região, onde é que se insere, que tipo de escola que tu está avaliando, né? Então, como é que a gente consegue captar, porque me parece assim que o trabalho ele faz uma correlação de comparação e ele dá uma resposta quase que direta, né? Ou seja, qual é o impacto das políticas, se dá um impacto positivo ou negativo, dá um impacto positivo, né? Então encontramos esse resultado. E aí, ok, aí tu demonstra várias questões, vários fatores que ele vai ajudar ali
para inserir as crianças na escola, para manter essas crianças na escola. E aí eu fiquei pensando, mas o que que para além disso, né? O que que para além do auxílio, do benefício que também estaria compondo essa manutenção e essa permanência dessas crianças na escola, por exemplo, desse aumento de participação escolar, né? Então, eu acho que o que que mais tu poderia tirar de interpretativo desse teu estudo, né? Ah, como eu disse, o número de beneficiários aumentou, diminuiu, mudou? Qual é a característica? Foram beneficiados com outros programas nesse período? Tiveram mudanças institucionais nesse processo? Ah, outra questão que eu fiquei na dúvida, que eu não consegui captar muito bem na tua apresentação agora, e eu não lembro se eu li no teu trabalho. Mas o lastro temporal ali que tu faz a análise, ele é de 2005 a 2021 ou 2013 a 2021? Que tu faz a 2013 é o comparação. início do programa, né? Eu pego o Isso, 2005 para fazer o pré-intervenção e a partir de 2013 após o início do programa. Então, ele sim, começa em tá, 2005 e vai até o penúltimo IDEB, né? O último saiu tem pouco tempo, né? Foi até o IDEB de 2021. sim. Porque quando eu vi, tem um gráfico teu ali que ele mostra um período de 2020, 2005 a 2021, talvez por isso que eu fiquei com essa data marcada. Mas eu fiquei pensando que, bom, nesse período, é um período razoavelmente longo, né? 2005 a 2021, a gente tem aí um laço temporal bastante significativo, né? Principalmente a nível de mudança de política pública e a nível de mudança de inserção, inclusão de crianças na escola, por exemplo. Inclusive, a gente tem ali em 2013 que vai ter toda a lei de diretrizes de base educacional, que ela vai ser toda reformulada no período de 2013. Então, eu não sei se tu considera isso na tua pesquisa, como é que tu faz essa discussão também, porque eu acho que incluir essa discussão dessa lei de diretrizes básicas da educação pode te trazer respostas super interessantes para tu discutir com esses dados por que que aumenta essa percepção, essa permanência de crianças na escola nesse período. Então, o que que, além dessa associação com o programa de distribuição de renda, também vai contribuir para essa manutenção. Então, eu acho que essas contribuições, essa análise mais interpretativa e mais contextual, né, de um contexto histórico, de um contexto de política pública, de um contexto de mudança, de até própria mudança de ensino que a gente vai ter uma outra forma de ensino, a gente vai ter uma outra cultura educacional também que a gente tem, que é essa maior obrigação e realmente manter como lei, como obrigação de manter uma maior permanência na escola, né, maior integração com as famílias. O que que mudou nas políticas educacionais também, que faz um contato maior com as famílias que estão sendo beneficiadas, como é que se dá o controle desse benefício. Então, tem várias questões que eu acho que elas são bastante interpretativas e contextuais a esse processo, e que se tu pegar nesse parâmetro, nesse período histórico, nesse retrato temporal que tu tá analisando, eu acho que podem te trazer questões super significativas para aumentar ainda mais a justificativa e para reforçar ainda mais o teu argumento de que sim, tá funcionando, tá aumentando, tá contribuindo para manter esse grau de escolaridade, tá contribuindo para manter as crianças na escola, né? Então eu acho que tem várias questões que tu poderia explorar e que eu, como eu disse, eu fiquei super curiosa assim também de querer saber um pouco sobre os contextos familiares, né? Quem são essas famílias? Como é que é composta? São quantas crianças? São, né? Enfim, várias questões que me surgiram que eu fiquei curiosa para saber no teu trabalho. E uma sugestão que eu te daria seria justamente esse comparado e o que que pode ter beneficiado, principalmente a mudança na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que foi bem em 2013, né? Que é bem um dos períodos que tu analisa para fazer o comparado ali do funcionamento do programa. Então, essas foram as questões que me surgiram, assim, é mais no sentido de dúvida mesmo que eu tenho para te colocar, e para pensar também, ver o que que tu considerou na tua pesquisa mais completa, o que que não considerou, o que que a gente pode tirar disso. E vou comentar então o último trabalho também, que é o trabalho da Cláudia, né? Da participação à e-participação, o que sabemos sobre a e-participação a nível local. O teu trabalho, tá muito bom, ele é muito bem escrito, o teu trabalho. Primeiro, eu queria elogiar, assim, ele é um trabalho que tá em inglês, ele tá em outro idioma, mas ele tá super bem escrito, super bem estruturado, eu achei que tá muito bonito. Então, ele tá muito bacana nesse sentido. E ele é muito fluido, então ele é muito bom de ler, ele tá muito bem desenhado, assim. O que que eu apontaria, que também é muito parecido com o que eu apontei nas questões do trabalho da Ellie, né? Que é a questão da revisão bibliométrica e do levantamento
bibliométrico dos trabalhos que a gente tem do tema, né? Que às vezes é essa questão do conceito que nos pega, então a gente está trabalhando ali, que a gente trabalha com operadores. Eu vou levantar reunir um conjunto gigantesco de dados que está usando um termo específico e às vezes eles falam coisas completamente diferentes, mas tá usando aquele mesmo termo, né? E aquele mesmo termo pode ter várias nuances. Então ele nos leva para vários caminhos que às vezes a gente os trabalhos desconversam, enfim, e a gente não consegue muito bem interpretar. Então, eu acho que uma boa revisão bibliométrica, uma boa revisão de literatura, ela faz essa conversa entre os autores que a gente encontrou, entre os trabalhos que a gente encontrou ali, e faz essa conversa principalmente de contexto, de trabalho, qual é o caráter epistemológico dessa pesquisa, qual é o caráter, que teoria que está usando, mas é com base no quê? Onde é que esse estudo se situa? Né? Então, porque dependendo de ele se situar, ele vai ter várias outras nuances e a gente, às vezes, nessa revisão, nesse levantamento de tudo junto, a gente levanta um monte de coisa que às vezes não conversa para jogar junto nesses dados. Então, eu levantaria isso mais como uma atenção mesmo. Eu acho que no teu trabalho tu faz essa conversa entre os dados que tu encontra muito bem. Então, tanto que tu no final do teu trabalho, tu apresenta aquela tabela que vem na tua apresentação também, que ela tá super bem, tá super legal aquela tabela, ela faz aquele comparado do que tu encontrou. Então, ali demonstra que tu fez essa conversa entre os autores. Tu levantou aquele 60 e poucos estudos ali, e como é que eu interpreto isso tudo aqui? Onde é que eu vou tirar? O que assim, me pegou, que eu fiquei lendo o trabalho, assim, vou encontrar a resposta, e chegou no final eu não encontrei. Que é, por exemplo, você tá tratando o tempo todo da questão da participação a nível local. O que é esse local? Que local é esse que tu tá tratando? Tá? Esse local eu não entendi. Então, é um local, é municipal, é no estado, é no país, é numa comunidade, é na periferia, é no interior, sabe? Porque aí a gente faz todo aquele levantamento lá no final da tua tabela. E esse levantamento do local dá para captar, eu imagino, pelos trabalhos que tu levantou. Então, não necessariamente seria uma questão que tu fosse no teu trabalho delimitar o local. Mas eu imagino que nos trabalhos que tu levantou, nesses 62 trabalhos, deve de estar mais ou menos delimitado o que é o local que eles estão tratando. E a partir dessa delimitação do que é esse local que eles estão tratando, tu consegue contrapor várias coisas que aparecem, inclusive na tua síntese final. Porque a tua síntese final vai dizer ali, olha, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, tem que ter transparência, tem que ter educação, tem que ter acesso à internet, tem que ter várias coisas. Mas talvez num contexto mais do interior, da periferia, nada daquilo ali funcione. Né? Então, por exemplo, até tava relembrando, lendo teu trabalho e pensando assim, né? Porque eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, tá? Então, uma cidade do interior, gente, é outra rotina. Também é cidade do interior, é outra rotina. Então, assim, a participação social lá, a participação popular, é o cara que acordou de manhã, ele achou que não tá satisfeito, ele bate na porta da casa do prefeito, que é vizinho dele, que é primo dele. Ó, eu quero tal coisa, tem um buraco na minha rua, eu quero que resolva. Vai bater na porta da pessoa, entendeu? E isso não significa que nesses lugares não tenha uma participação popular super efetiva, porque funciona, sabe? Às vezes funciona. Tem participação, tem o grupo local da comunidade que se junta, se reúne no salão da igreja ali e vai fazer uma reunião. E ali também tem participação popular e muito efetiva, muitas vezes. Né? E aí, às vezes, a gente. E aí, claro, a e-participação, ela é uma forma de mediação muito mais rápida, muito mais útil, muito mais fluida. Só que às vezes chega a alguns lugares e a gente está falando a nível local, e esse é o ponto central do teu trabalho. A nível local, às vezes a gente vai chegar e vai dizer como é que eu implemento, como é que eu faço funcionar essa e-participação. E às vezes cabe a gente reconhecer que talvez tem lugares que ela não vai funcionar. E tá tudo bem, não tem nenhum problema ela não funcionar ali. Porque ela funciona de outras formas e ela tem que ser incentivada. Ou então, a própria funcionalidade dessa e-participação tem que partir daquilo que os próprios atores já estão acostumados a fazer, aquilo já funciona para eles. Então, bom, como é que a gente ouve essas pessoas que sempre tiveram participação popular, sempre participaram, sempre fizeram parte? Como é que a gente, a partir das contribuições deles, a gente vai dizer o que é participação para essas pessoas, né? Então, isso me suscitou ao longo do trabalho todo e eu acho que super valeria a pena investir em, pelo menos, é uma delimitação, é delimitar o que é esse local e aí, a partir disso, contrapor ali, né? Ah, aqui funcionou isso, aqui não funcionou, porque são lugares diferentes.
E aí, no final do teu trabalho, tu coloca como limitação do teu estudo, mais uma vez que a Ellen também apareceu uma coisa parecida, né? Que é não ter o olhar global, e tu coloca de não ter mais, ou que a sugestão futura seria incorporar estudos em outros idiomas, para além do português, espanhol e inglês. Eu acho que não. Eu acho que não é essa a limitação do teu estudo. Eu acho que tu tem um super levantamento já, tu tem 62 artigos analisados, isso é um número bastante significativo. Tu tem dado significativo para mostrar o que tu tá falando. Então eu acho que tu tem um levantamento já em vários idiomas. Eu acho que não, talvez não seja essa a tua delimitação, até porque eu reforço o que eu falei também para Ellen no trabalho dela. A gente está falando de participação popular, a gente está falando de transparência e participação. Contexto brasileiro é a nossa realidade, é o que a gente capta daqui, é da nossa contextualidade, é do local, é o que funciona aqui a nível de política pública para gente. E aí o que a gente vai captar de outros lugares, de outros países, de outros idiomas, não vai fazer nem sentido aqui muitas vezes. Então é super interessante, sim, a gente ter esse panorama global, ter essa resposta global e o que está se falando, o que está sendo utilizado, mas tem coisa que só vai funcionar do nosso jeito, entende? Então eu acho que essa delimitação do teu estudo do local pode te ajudar super. E eu acho que eu não colocaria, talvez, como sugestão ali essa maior ampliação ainda dos dados para outros idiomas. Eu acho que tu tem uma amostra super significativa que já demonstra várias coisas, assim. Eu acho que era isso, eu espero não ter tomado muito tempo. Se quiserem comentar, a Cláudia acho que não estava no começo quando eu falei, mas eu vou reforçar que como a gente está entre poucos aqui, a gente ainda tem um tempinho sobrando, se ultrapassar um pouquinho o horário também não tem problema. Mas a gente, como a gente está entre poucos, eu fiz o convite para quem quiser, pode responder as coisas que eu falei, pode comentar, ou se quiser também pode falar do que inspirou ela a fazer essa pesquisa, qual é o seu tema de interesse, por que chegou nesse assunto. Então, para a gente contextualizar, porque o tempo de apresentação em 8 minutos é muito curto, então a gente, para ter essa troca mesmo, aí fiquem bem à vontade. Ok, professora. Aí vamos fazer assim, se caso o Diego queira comentar algo sobre o que a professora, né, os adendos que a professora colocou e tal, pode comentar. Aí depois a Glaucia comenta, que foi o último trabalho. Ok, vamos seguir a ordem. Então, tá respondendo um pouquinho o que a professora Sabrina falou e trazendo um contexto, né? Foi fruto da minha dissertação, que eu defendi agora na metade do ano. E ela comentou ela ficou muito curiosa sobre o perfil das famílias, né? Como é que foi essa característica mais micro ali, né? Só que não foi, o foco do meu trabalho não era entrar nesse nível micro, né? Até por uma questão de, assim, eu não conseguiria fazer um trabalho de ter que ir lá, sei lá, teria que fazer um experimento, né? Ter que fazer uma amostra de famílias, ver o comportamento. Então eu foquei em pegar um índice macro, né, do município e tentar comparar com outros municípios de forma genérica, como que seria esse efeito do programa lá, né? Inclusive, lá tem um grupo de trabalho que é de estudos lá, que ele é ligado à Federal Fluminense. E eles têm um grupo lá focado nisso, eles fazem esse trabalho. Só que ainda não tem nada publicado, eles estão ainda produzindo os experimentos. Inclusive, o professor que coordena o trabalho lá, que é o Fábio Waltenberg, eu entrei em contato com ele, inclusive convidei ele para minha banca, ele participou da minha dissertação da banca, inclusive deu uns feedbacks bastante interessantes. Então, já para responder, se tiver essa curiosidade, em breve deve sair alguns estudos sobre isso lá, uma coisa mais sobre o perfil das famílias e tudo mais. Então, meu foco foi mais esse, tentar, até por uma questão de tempo, né, é um mestrado profissional também, não ia conseguir fazer algo tão extenso. Então, e eu foquei esse lado estatístico também, que eu, como sou da minha formação em engenharia, eu me senti mais à vontade com os números ali do que com entrevistas, alguma coisa assim. E meu orientador também, inclusive, está participando de alguma outra sala, e ele acho que está moderando alguma sala, aí, que é o Diego de Fabri, não sei se você conhece. Ele também é da área de estatística e me ajudou bastante. E sobre motivação, foi também, né, como você falou, não tem como separar o subjetivo, né? Era um interesse que eu gostava, é uma política pública que me interessava e eu resolvi dar, fazer entender um pouquinho mais sobre ela e seus efeitos. Inclusive, a questão da educação, assim, no artigo não dá para aprofundar muito, né? Mas mesmo na dissertação,
A educação foi um tema que entrou assim meio no final do trabalho, né? Eu queria estudar o programa. A princípio eu ia estudar o efeito dele em outra variável. Cheguei, por último, seria o efeito sobre o emprego, né, a ocupação. Só que eu encontrei outro trabalho que já tinha feito esse mesmo estudo. E aí eu acabei trocando para outra temática, né? Então meu foco acabou sendo mais no programa em si do que, inclusive na banca da dissertação, uma das sugestões foi dar uma aprofundada na questão da educação. E até quando eu fiz as correções do trabalho, eu dei uma aprofundada nesse ponto. Mas então, tá- realmente a sugestão que você deu tá bem em consonância com o feedback que eu já recebi. E obrigado pelos comentários. Bacana, legal. Obrigada pela resposta também, como eu disse, as nossas áreas são bem diferentes, então as contribuições elas vão bem em outros sentidos, mas eu acho que, enfim, a gente consegue ter várias trocas e tirar sempre alguma coisa disso também, né? Então eu acho que também contribui de alguma forma, a gente aprende também com os trabalhos, bem bacana. Professora, a Gláucia, ela colocou no chat que ela precisava sair às 18 horas, ela saiu até um pouco antes, né? E Isso, nos comentários, talvez ela consiga, que não havia já alertado, né? Ela consegue assistir posteriormente e anotar até com calma. Aí, se isso. não tem mais, se alguém quiser acrescentar mais, né, a professora, algo que a professora falou, quiser responder ou quiser acrescentar ao trabalho de um dos autores que foi apresentado, pode, fique à vontade. Quiser acrescentar. Como eu vi que o silêncio foi, né? Eu acho eu que não tenho mais nada a acrescentar. E eu quero agradecer muito à professora Sabrina Sampaio por ter conduzido aqui, né? Ter sido a moderadora e ter dado insights valiosos, sugestões valiosas. Saliento novamente que o vídeo vai ficar gravado, vocês podem olhar com calma, porque foi. Até eu fiquei aqui, eu vou anotar assim, que eu achei uma coisa, né? Em relação ao trabalho, em ler o trabalho e fazer essa comparativa na qual ela deu, né? E eu penso a cada um de vocês também que isso pode acrescentar muito. A gente sabe que todo trabalho ele pode ir à frente. A gente faz um trabalho que a gente sabe que ele não vai parar ali. Outra pessoa pode ler e aquele trabalho vai ser lido por outra pessoa, que pode ser por pares e pode ser até que não seja por pares. Mas acrescenta muito na vida da gente. É tanto que o trabalho do Davi, ele deu uma outra ótica que eu não via. O trabalho da Ellen também, do Diego, da Glaucia. Eu agradeço muito. O link na qual tem um questionário para que seja respondido, de avaliativo da sessão, foi colocado. Peço com que respondam. E eu agradeço e eu desejo que o trabalho de vocês seja levado à frente e que venham grandes conquistas, tá? Obrigada a todos. Encerramos a Certo, sessão. gente. Obrigada pela participação de todos, obrigada pelo espaço, por me ouvirem também. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom ler pesquisa boa sempre o tempo todo, então é muito bom ler trabalho bacana, ler coisa nova. A gente refresca a cabeça, vem ideia nova, vem coisa que a gente também não tinha pensado, então é super bacana. Ver essas pesquisas que também tem muito de cada um, então é super importante. Obrigada pelo espaço, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde para todos. Tchau a Obrigado. todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, gente.